Graça e paz, vamos dar continuidade ao nosso curso de orfandade espiritual e nós vamos falar agora, nesses próximos 2 vídeos, a diferença entre orfandade emocional e orfandade espiritual. É importante que você entenda que há uma diferença nessas duas definições, uma coisa que poucos falam sobre isso, geralmente se mistura tudo isso, e é importante que você entenda que existe uma diferença entre a alma e o espírito, e isso se desdobra dentro desse assunto de orfandade, paternidade, cura das raízes de orfandade. Então, o que seria, de uma maneira rápida para você entender, o que seria a orfandade emocional? Seria todo desdobramento almático, todo desdobramento emocional gerado pela ausência de uma paternidade. Então, tudo que se revela na área emocional é orfandade emocional. Já tudo aquilo que se revela na área espiritual é uma orfandade espiritual. Vou falar mais à frente que é claro que o pai natural, o progenitor, o pastor, o líder, eles podem ajudar, eles podem ser ferramenta de Deus para ajudar na cura desses dois tipos de orfandade. Mas a cura legítima, a cura completa, a cura plena, sempre será apontada nesse curso para Deus. Não existe possibilidade nenhuma de uma pessoa se dizer curada de raízes de orfandade, seja na área emocional, seja na área espiritual, se ela não tiver um encontro legítimo com a paternidade divina. Isso não significa apenas a pessoa se converter. Isso significa ela entender que Jesus é o caminho para algo muito maior. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Isso também fala quando a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. O que seriam os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, esse relacionamento com o Pai, ele é muito importante. Jesus, por exemplo, não teve uma figura paterna presente. Jesus, ele teve a ausência de um pai natural. Jesus teve a ausência de um líder. Jesus teve a ausência de um pastor. Mas Jesus, em momento algum, foi órfão, porque ele tinha um relacionamento com o Pai eterno. E sempre o Pai se manifestava a ele. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. E no único momento que Jesus se sentiu alguns instantes distante do Pai, ele clamou na cruz e ele teve essa reconexão e ele finalizou dizendo: "Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito." Mas vamos lá, gente. Nesse vídeo agora eu quero falar sobre orfandade emocional. E eu vou entregar aqui algumas características de um órfão emocional. Pode ter certeza que uma pessoa que tem essas situações aqui afloradas, ela precisa ser tratada na questão de orfandade emocional. Então as situações são as seguintes. A primeira, carência afetiva. Não é? O que é uma carência afetiva? É uma necessidade que a pessoa tem de ser suprida emocionalmente por uma outra pessoa. Embora a nossa humanidade clama por isso, a nossa natureza clama por isso, nós precisamos entender que é em Deus que nós vamos encontrar essa provisão emocional. Uma pessoa que procura isso nos outros, ela tem característica de orfandade. E essa pessoa tem uma tendência muito grande de se entregar com facilidade a qualquer um. É por isso que muitos homens maliciosos, eles aprendem a ler a carência afetiva de mulheres e eles conseguem levar qualquer mulher para a cama. Muitas vezes um bandido, um traficante, quando ele percebe a carência afetiva de um jovem, de uma pessoa, ele consegue explorar essa carência afetiva. O satanista também, ele quando percebe a carência afetiva de uma pessoa, ele consegue trazer essa pessoa para o satanismo, porque uma pessoa com a carência emocional, com a carência afetiva aflorada, ela tem tendência a se entregar com facilidade a qualquer um. E ela se entrega espiritualmente, ela se entrega emocionalmente, ela se entrega até mesmo sexualmente. Existem pessoas que entregam a própria vida por carência. Isso daí, se você parar para meditar só sobre esse primeiro tópico da carência afetiva, certamente você vai pensar em milhares de exemplos. Você vai ver na sua rua, no seu bairro, até mesmo na sua igreja, pessoas que são extremamente carentes e por isso são extremamente manipuláveis, pessoas que são extremamente expostas por conta dessa carência. Então, a carência afetiva é uma evidência de orfandade espiritual. Número 2,
aliás, de orfandade emocional. Deixa eu corrigir aqui. Número 2, a vitimização. A vitimização é uma manifestação de rebeldia, uma manifestação de rebelião. Por quê? Porque uma pessoa que se vitimiza, ela bota a culpa nos outros pelo problema dela. Ela não protagoniza, ela não assume responsabilidade e, geralmente, quando ela bota a culpa nos outros, ela se rebela contra as pessoas que ela culpou. Então, muitas vezes, uma pessoa que sai do emprego porque se vitimizou, botou a culpa no emprego, botou a culpa no horário, botou a culpa no ônibus, botou a culpa no patrão, botou a culpa nos colegas de trabalho. Uma pessoa sai da igreja pelos mesmos motivos, ela bota a culpa no pastor, ela bota a culpa em tudo, bota a culpa em Deus, como aquele filho pródigo que saiu da casa do pai, certamente porque estava insatisfeito com alguma coisa. Então, a vitimização ele é um ato de rebelião. E, geralmente, na questão de orfandade, são pessoas que vivem a vida inteira, e você já deve ter visto isso, talvez você seja uma pessoa que tem esse problema, que tem o hábito de culpar o pai, tem o hábito de culpar a vida, tem o hábito de culpar a sociedade. Como eu falei em um dos primeiros vídeos desse curso, geralmente as pessoas culpam o pai por tudo e protegem a mãe. Então tem até aquela música do Renato Russo, que é uma música que talvez eu esmiúce ela aqui no curso, porque é um dos maiores manuais de orfandade emocional que existem. É aquela música chamada Pais e Filhos, que ela vai contar a história de vários casos de orfandade que Renato Russo colocou dentro de uma única música. O primeiro, de uma pessoa que se suicidou, se jogou da janela do 5º andar porque era órfã. Ela tinha dinheiro, na casa dela tinha estátuas, cofres, paredes pintadas, mas ela não tinha o pai. Então ela se jogou da janela do 5º andar. E essa música ela vai dizer o seguinte: você culpa teu pai por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. Então ele está denunciando aqui nessa música, quase uma música profética, talvez um problema que ele mesmo sofria, que ele mesmo vivia, que o levou a viver a vida que ele viveu e ter a morte que ele teve. Mas ele registrou isso na música, uma situação de vitimização extrema, a manifestação da rebeldia. Então uma pessoa que tem problemas de vitimização extrema pode ter certeza disso. Ela vai evidenciar isso através de comportamentos como drogas, criminalidade, prostituição. Ou então a pessoa, às vezes, ela vai ter problemas de baixa autoestima, depressão, tristeza. E uma pessoa que tem esse problema de vitimização, geralmente ela se torna uma pessoa extremamente dependente. Ela depende muito dos outros para conseguir as suas coisas. Pessoa que não consegue andar sozinha, uma pessoa que não consegue passar muito tempo sozinha, uma pessoa que não consegue tomar decisões sozinhas. Por quê? Porque ela tem uma carência emocional, uma orfandade emocional, e ela atribui às outras pessoas a responsabilidade pelo sucesso dela. Faz sentido isso para você? Eu estou falando tudo aqui bem rapidinho, porque aqui no vídeo você pode dar pausa, pode voltar e vai assistindo com paciência. Mas é importante porque eu estou falando muita coisa séria e profunda aqui. Terceira evidência de uma orfandade emocional é o famoso não merecimento. O que é o não merecimento, gente? É uma pessoa que ela não entende que ela é merecedora das melhores coisas que a vida pode proporcionar para ela. E uma pessoa que tem síndrome de não merecimento é porque faltou nela um relacionamento paternal dizendo você pode, você tem direito. Porque quem é que fala para uma pessoa que ela pode, que ela merece? É o pai. E Deus, o tempo todo, ele tem esse comportamento de merecimento para nós. Você pode analisar a Bíblia inteira. Deus sempre vai nos dar mais do que nós merecemos. Ele sempre vai dizer que nós somos mais do que achamos que somos. Ele sempre vai nos oferecer mais do que nós acreditamos que temos direito. Então, essa é uma característica do modelo paternal de Deus. Quando nós não temos um encontro com esse modelo paternal de Deus, nós nos sentimos não merecedores. É por isso que tem gente que muitas vezes está na igreja e nem consegue falar a palavra pai na oração, porque ela não se sente merecedora nem de dizer a palavra pai. Você já percebeu que muitas vezes uma pessoa, uma criança, um adolescente, um adulto, chega para o pai e fala assim, bênção pai. O pai muitas vezes ele consegue falar assim, te abençoe, abençoe. Ele não consegue nem dizer a palavra Deus. Porque o próprio pai não se sente merecedor de dizer Deus te abençoe. Ou de aprofundar isso dizendo eu te abençoo no nome de Jesus. Por quê? Porque o próprio pai não é merecedor. Não se sente merecedor.
E se o pai não se sente merecedor, como é que o filho vai se sentir merecedor? Então, pessoas com problema de merecimento, certamente elas têm uma lacuna no seu relacionamento com o Pai eterno, com o Pai divino, que é o Pai pleno. Tá ok? Então, o não merecimento ele vai se manifestar em algumas características. Por exemplo, uma pessoa que ela vai num restaurante caro, alguém leva ela para comer num restaurante caro. E ela chegando no restaurante, alguém fala, pode comer à vontade. Ela, não, poxa, esse restaurante é caro demais, eu me sinto indigna de comer aqui. Poxa, da próxima vez vamos no restaurante mais barato. Poxa, alguém está pagando para ela, mas ela não se sente digna. E da mesma maneira, muitas vezes Deus vai oferecer coisas grandiosas para ela, promessas grandiosas, e ela não vai se sentir digna, ela não vai acreditar. Isso é orfandade. Então, essa pessoa não se sente capaz de ter sonhos altos, ela não se sente capaz de ter projetos altos. Muitas vezes ela se casa com alguém e ela destrói o próprio casamento porque ela não se sente digna daquele casamento. Ela ganha coisas e ela destrói, ela ganha dinheiro, ela destrói o dinheiro que ela ganha porque ela não se sente digna. Né? Isso são características de não merecimento. E o não merecimento, como eu tenho dito aqui, é um problema de orfandade. E o número 4? Nós vamos agora para o número 4 e o número 5, para finalizar. O número 4, que é uma outra característica de orfandade emocional, é a necessidade de reconhecimento. É óbvio que todo ser humano, intrinsecamente, tem uma necessidade natural de ser reconhecido pelos outros. Essas são as 3 necessidades básicas do ser humano, segundo a psicologia. Ser reconhecido, ser ouvido na essência e ter o direito de errar e ser perdoado. Então, é claro, todos nós queremos ser reconhecidos. Mas existem pessoas que têm uma necessidade muito exagerada de reconhecimento. Ela quer ser reconhecida por tudo. E essa necessidade geralmente se manifesta quando a pessoa tem uma necessidade de ser aceita o tempo todo. Tem um grupo, ela quer ser aceita. Tem um ambiente, ela quer ser aceita. Ela quer ser elogiada. Ela quer ser supervalorizada. Então, isso também é uma característica de orfandade emocional. Por quê? Porque ela não recebeu de Deus isso. Quando nós temos um relacionamento pleno com Deus como Pai, nós recebemos do próprio Deus reconhecimento. Tem até aquela música do Trazendo a Arca que diz, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, porque a tua graça me basta. Então essa é a maior verdade. Quando você sabe quem você é em Deus, quando você sabe o que você tem em Deus, quando você sabe que na hora que você fecha o olho, o Pai se manifesta na sua frente, quando você sabe que você não está órfão, você não vai se sentir em nenhuma dessas situações de carência afetiva, vitimização, não merecimento, necessidade de reconhecimento. A crise de identidade. O que é a crise de identidade? Quando a pessoa não sabe exatamente quem ela é e ela cria personas ou ela cria manifestações para dizer quem é. Então você vê muito isso na juventude. Eu, por exemplo, quando era mais novo, eu fui roqueiro, depois eu fui para a onda do hip hop, depois eu quis fumar cigarro, depois eu fui rebelde. Por quê? Porque eu fui criando personagens para poder definir uma identidade paliativa, uma vez que eu não sabia exatamente quem eu era. Então a crise de identidade e também é um problema de orfandade, porque quando vocês têm um relacionamento com a paternidade, o Pai Eterno vai dizer quem você é. Agora veja bem, por que eu enfatizo tanto que a cura da orfandade é uma necessidade de um relacionamento com Deus acima de tudo? Nós vamos ver, eu vou combater isso aqui nesse curso, que tem muita igreja dizendo que a orfandade é curada na própria igreja, porque você tem um pastor que é o seu pai. Isso ajuda, mas não chega aos pés de ser suficiente. Por quê? Porque um pastor, por mais que ele seja dedicado e bondoso, ele não vai ter condição de suprir a necessidade afetiva de todos os seus membros, de todas as suas ovelhas. Ele não vai conseguir resolver o problema de vitimização, de não merecimento, de reconhecimento, de crise de identidade de todas as suas ovelhas. Ele não vai conseguir. Mas Deus consegue fazer isso com a maior facilidade, porque Ele fez isso em Jesus. Jesus, em momento algum, se sentiu carente afetivamente. Jesus, em momento algum, se vitimizou. Jesus, em momento algum, se sentiu não merecedor. Jesus, em momento algum, dependeu de reconhecimento dos outros. Pelo contrário, ele sabia quem ele era. Jesus, em momento algum, teve crise de identidade. Ele sabia quem ele era. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com o Pai. E veja bem, gente,
era um relacionamento adulto. Eu vou deixar isso aqui bem claro nesse momento aqui. O que é um relacionamento adulto? Nós vivemos um tempo em que a igreja tem buscado uma paternidade infantil. Você pode observar nas músicas que se cantam na igreja, né? Pai, deixa eu sentar no teu colinho, mexe no meu cabelinho, porque tu és o meu papaizinho, paizinho, cura minhas feridinhas. É como se fosse um bebê, uma criança de 2 anos falando com o pai. Só que Deus espera filhos adultos, filhos que é como se fosse um filho de 40 anos conversando com um pai de 60, com um pai de 70, filhos maduros, para que Deus consiga ter uma conversa adulta conosco, para que Deus consiga ter um relacionamento adulto conosco. Porque Deus quer colocar na sua mão igrejas com 3.000 membros, com 5.000 membros, com 50.000 membros. Deus quer colocar na sua mão empresas milionárias para você administrar. Deus quer colocar na sua mão casamentos prósperos, filhos extraordinários. Deus quer colocar na sua mão projetos adultos. E para isso, você precisa ser uma pessoa curada emocionalmente para lidar com as responsabilidades que o pai adulto quer colocar diante de você. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então nós precisamos amadurecer o nosso entendimento de orfandade. Você precisa, antes de qualquer coisa, começar a olhar para dentro de você e identificar onde estão as crises emocionais objetivas, claras ou até mesmo as que estão enrustidas dentro de você. Observe essas crises emocionais e transforme essas crises em indicadores para uma necessidade de cura. Porque se você olhar para dentro de você e você pensar, poxa, peraí, o meu nível de carência afetiva está alto, o meu nível de vitimização tá razoável, o meu nível de não merecimento está alto, o meu nível de reconhecimento está alto, de necessidade de reconhecimento está alto, o meu nível de crise de identidade está alto. Peraí, existe orfandade emocional em mim, eu preciso tratar desse negócio. Você sabe qual é a diferença de um relacionamento adulto com o pai e um relacionamento infantil com o pai? Eu vou te contar uma história. Um homem, ele era um homem muito rico. E ele trabalhava muito, ele viajava muito, ele estava sempre muito ocupado. E ele, por conta do seu trabalho, ele chegava em casa sempre 1 da manhã, 2 da manhã. E saía de casa 6 da manhã. Esse homem tinha um filho. E esse filho começou a sentir a ausência do pai. Onde está meu pai? Meu pai não aparece mais. E esse filho começou a ter problemas emocionais. Ele teve problema na escola. Ele teve problema nos estudos, nos relacionamentos, na autoestima. Essa criança começou a ter sérios problemas por causa da ausência do pai. E sabe o que aconteceu? Esse pai ficou sabendo disso. E o pai amava muito o filho. E o pai pensou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não posso parar de trabalhar. O que eu vou fazer para resolver esse problema com meu filho? E o pai teve uma ideia genial. Ele telefonou para o filho e falou, filho, quando você acordar, você vai perceber que vai ter um nó na ponta da fronha do seu travesseiro. E sabe o que significa esse nó? Significa que eu cheguei 2 horas da manhã em casa, eu fui no seu quarto, eu te vi, eu orei por você, eu te dei um beijo e eu dei um nó no travesseiro para deixar registrado que eu estive ali. Então toda vez que você acordar de manhã e você perceber que tem um nó no travesseiro, você vai saber que eu estou contigo, que você não está órfão. E aquele filho falou, tá bom, pai. E o pai começou a fazer isso. Todo dia ele chegava de madrugada, ele dava um nó no travesseiro, orava pelo filho, abençoava o filho, dava um beijo no filho. No dia seguinte o filho tirava o nó do travesseiro e no dia seguinte o pai fazia a mesma coisa. E sabe o que aconteceu? As notas do garoto aumentaram na escola, os relacionamentos dele melhoraram, a autoestima melhorou. Sabe por quê? Porque ele pensou, meu pai está comigo, eu não estou sozinho, o meu pai não se esqueceu de mim. Isso é um relacionamento adulto, porque o pai não precisava estar lá o tempo todo, porque a cura não dependia da presença do pai, e sim do fato do pai se mostrar presente. Isso é muito diferente. E o que isso tem a ver com Deus? Gente, Deus não aparece na nossa frente o tempo todo. Deus não fica dando presente o tempo todo.
Deus não responde nossas orações o tempo todo, mas Ele está dizendo para você, nos mínimos detalhes, que está contigo. O tempo inteiro Ele dá um nó na ponta do travesseiro. Muitas vezes, quando você menos espera, acontece um sinal, acontece um milagre. E são essas as maneiras que Deus tem para dizer: você não está sozinho, eu não te deixei órfão. Agora, se você não aprender a identificar o nó na ponta do travesseiro, por mais que Deus faça, você vai se sentir órfão. Assim como acontece no dia a dia. Muitas vezes o teu pai é um homem guerreiro, um homem trabalhador, e você diz: meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai não me ama. Por quê? Porque você não aprendeu a identificar o nó na ponta do travesseiro. Então eu quero que você medite um pouquinho, analise as raízes de orfandade emocional que podem estar dentro de você e comece, nesse momento, buscar a sua cura emocional. Porque no próximo vídeo nós vamos aprofundar a conversa e eu vou começar a falar de orfandade espiritual. E aí o assunto é muito mais profundo. Deus abençoe. Tchau, tchau.